Elas aprenderam coreano em 6 meses. Por que você acha que você tem que levar mais de 5 anos para aprender a falar inglês? Hello guys, how are you doing? E aí galera, tudo beleza? Se você ainda não me conhece, my name is Eric Azevedo, meu nome é Eric Azevedo e eu sou coordenador pedagógico aqui na Universidade do Inglês. E hoje eu quero te contar dessa história que eu acabei de ficar sabendo, a história da Marcela e da Amanda. Elas nasceram lá no Ceará, começaram a estudar japonês ainda na adolescência por causa de desenhos animados, Pokémon e esse tipo de coisa. Elas se apaixonaram pela cultura pop, uma coisa foi levando a outra e elas queriam aprender coreano. E aprenderam a falar coreano em 6 meses e agora moram lá na Coreia do Sul, a mais ou menos uns 70 quilômetros de Seul, a principal cidade da Coreia, né? E aprenderam e estão morando lá e vivendo, e hoje elas ensinam coreano para outras pessoas, brasileiros e pessoas do Japão, pela internet. Eric, mas o que isso tem a ver com o inglês? Eu não sei se você já teve a oportunidade de ouvir alguém falando coreano ou de ver, né, na TV, num vídeo, na internet, de alguma forma. 가위 하나로 밋밋한 평범한 티셔츠를 화려한 파티룩으로 바꿔준다면 여러분들! Alguém falando coreano e I have to tell you, eu preciso te dizer, coreano é muito mais complicado, é muito mais difícil que o inglês. Inglês é fichinha, inglês é baba quando a gente compara isso com o coreano. Mas elas aprenderam em 6 meses. O que isso tem a ver com o seu inglês? Então, em primeiro lugar, uma delas, ela se apaixonou pelo professor que estava ensinando coreano para ela. Tem uma questão emocional aí envolvida, né? Ela queria estar perto dele, ela queria aprender, tanto que ela aprendeu a falar coreano, ela se casou com ele, hoje eles têm 5 anos de casado e eles moram junto lá na Coreia. Segundo ponto importante, daqui a pouco você vai entender a relação desses pontos todos. Elas tinham uma meta. O prazo que essa pessoa poderia ensinar para elas só tinha 6 meses, não podia levar mais de 6 meses. Então ela tinha um objetivo. Não era uma coisa de, eu estou estudando coreano. E quando você vai falar, não sei, um dia talvez eu fale. Ela não estava matriculada num curso de coreano só para falar, eu estou estudando inglês, como a gente vê acontecer muitas vezes aqui no Brasil. Você pergunta para a pessoa, e aí? Quando você vai falar inglês? Eu estou estudando. Quanto tempo é o seu curso? Eu nem sei. Eu estou no primeiro semestre. Eu estou no terceiro semestre. Eu estou no básico 1. Eu estou no básico 2. Eu estou no pré-intermediate. Eu estou no pré-intermediário. Eu estou no avançado 1. A pessoa fala lá a nomenclatura, o semestre, onde ela está, e ela não tem nem noção de um objetivo, de uma meta clara, de uma meta estabelecida. Ela simplesmente está estudando. E aí tem uma questão cultural também. As duas meninas, né, a Marcela e a Amanda, elas se apaixonaram pela cultura pop, conhecida como K-pop, e a cultura pop lá da Coreia. Aqui no Brasil, que a gente vai conhecer com mais facilidade, é o cara do Gangnam Style, é uma música que bombou aí, foi um hit na internet, que era Oppa Gangnam Style. Oppa Gangnam Style. E tem outros hoje, mas que a maior parte das pessoas que não gosta desse tipo ou não está acostumado com esse tipo de música não vai conhecer. O Oppa Gangnam Style tocou em casamento, tocou em festa, tocou em aniversário, ele tocou numa série de locais que, mesmo que não seja o seu estilo musical, alguma vez você já ouviu isso em algum lugar. Os outros estilos são um pouco diferentes. Mas Eric, ok, o que isso tem a ver então? Elas aprenderam coreano em 6 meses, por que eu não preciso levar então 5 anos para aprender inglês? Então a gente já viu aqui algumas pistas quando a gente olha para o aprendizado da Marcela e da Amanda, e aí eu vou juntar isso à minha experiência de mais de 22 anos ensinando as pessoas a falar inglês, né? Com quem aprendeu inglês num curtíssimo espaço de tempo. Eu aprendi a falar inglês em 8 semanas. Eric, por quê? Porque você é muito especial? Não. Eu achava que inglês não era para mim, eu achava que inglês era para quem era mais inteligente, para quem tinha aí um conhecimento privilegiado, mas o programa que eu fiz na Universidade do Inglês era o programa de 8 semanas e só tinha essa modalidade de tempo quando eu estudei. Ou eu falava inglês em 8 semanas, ou eu falava inglês em 8 semanas. E a minha necessidade também era essa. Como o curso era de 8 semanas, eu precisava do meu certificado de conclusão para eu levar na escola e não perder o ano. Então, ou eu falava inglês em 8 semanas,
ou eu falava inglês em 8 semanas. Foi por isso que eu aprendi a falar inglês nesse curtíssimo espaço de tempo, aí foi por isso que eu aprendi a falar inglês nas 8 semanas. Mas o que a gente pode aprender e o que a gente pode tirar dessa história da Marcela, da Amanda, e o que eu quero compartilhar com vocês nesse vídeo? Primeira coisa que você precisa é de uma meta clara e estabelecida. When do you need to speak English? And why do you need to speak English? Quando você precisa falar inglês e por que você precisa falar inglês? Esse é o primeiro ponto. Eric, como assim? Todo mundo precisa falar inglês hoje? Sim, mas especificamente, como seria a sua vida hoje se você já falasse inglês? E eu quero te convidar a escrever aqui no comentário. Ah, se eu já falasse inglês hoje, eu poderia me candidatar a uma promoção de emprego. Se eu já falasse inglês hoje, eu poderia fazer a viagem para fora que eu tanto sonho e que eu ainda não fiz porque eu tenho medo de não conseguir me comunicar, de não conseguir entrar no país, passar pela imigração, pela alfândega. Eu queria saber de você por que você precisa falar inglês e o que mudaria na sua vida hoje se você já estivesse falando inglês. Escreve aqui no comentário que eu vou olhar os seus comentários e vou responder para você também. Combinado? Primeiro ponto então é o porquê você precisa falar inglês e como a sua vida estaria se você já estivesse falando inglês. O segundo ponto é uma meta clara e estabelecida de, então, quando você vai estar falando inglês? Você já começa com o final na mente. Tem um livro super famoso chamado Os 7 Hábitos das Pessoas Muito Eficazes, né, do Stephen Covey, e ele fala da gente começar com o final em mente. Eric, por quê? Eu não quero me aprofundar no livro como um todo. Se você quiser, depois você pode pesquisar esse livro, ele é famosíssimo e você vai conseguir ler e vai aprender coisas para várias áreas da sua vida, principalmente a área profissional, mas que você também vai poder usar aí na sua área de relacionamentos, na sua área pessoal. Mas eu quero pegar esse ponto de você começar com o final em mente. Quando eu aprendi a falar inglês em 8 semanas, eu já tinha visto outras pessoas falando inglês em 8 semanas ao meu redor e eu tinha um objetivo muito claro. Eu precisava do meu certificado de conclusão para não perder o meu ano na escola. Então eu já comecei com o final em mente. Eu já comecei falando, olha, eu vou acreditar no que os professores me disserem e eu vou seguir. Eu vou fazer tudo que eles mandarem eu fazer, como se fosse uma receita de bolo, por exemplo, ou como se fossem instruções para um trabalho, para alguma coisa que eu precise ser bem sucedido. Então eu não me preocupei em entender todos os porquês, os ifs, os whys, os ses, os porquês e tudo. Eu falei, ó, me fala o que eu tenho que fazer e eu vou ser disciplinado. Eu vou seguir, eu vou fazer e pronto. E isso foi o que funcionou pra mim. Por quê? Eu peguei um método que funciona e eu simplesmente segui a risca da forma que eles recomendaram. E 8 semanas depois eu estava falando inglês, tive a oportunidade de viajar para os Estados Unidos, Haiti, México, receber americano aqui, receber pessoas da China em reuniões de negócios, uma série de vivências que eu pude usar o meu inglês, fora a parte, né, dos professores que eu formei, dos alunos que eu já ensinei pessoalmente a falar inglês e os outros que eu ensinei indiretamente através dos professores que eu coordeno. Então, é importante você ter um porquê. O que mudaria na sua vida se você já estivesse falando inglês? Você ter uma meta clara, específica, estabelecida. Você cuidar do seu emocional na hora de falar inglês. Então a gente começa com o final em mente, já olhando como vai ser a minha vida quando eu estiver falando inglês, mas durante a jornada eu vou cuidando do meu emocional. A causa emocional, a inteligência emocional ou a falta dela é hoje o que faz muitas pessoas pararem de estudar inglês, desistirem do inglês e achar que o inglês não é para elas. Nós temos níveis de consciência, níveis de habilidades, estágios que a gente vai passando na evolução quando eu estou aprendendo um novo idioma. E quando eu não cuido da questão emocional, o que acontece? Eu travo. Eu boicoto, eu não sei que eu estou pertinho assim do meu ponto de saturação, da minha virada, e aí eu paro bem pertinho da minha vitória, porque eu acho que eu não vou conseguir, porque eu acho que eu estou travado, porque eu acho que eu estou num ponto onde eu não consigo mais ir para frente. Então, é importante você cuidar da sua inteligência emocional, e para você que está assistindo esse vídeo, eu vou deixar um link aqui na descrição, onde você vai conseguir saber algumas coisas. Qual é o seu estilo individual de aprendizagem e como anda, como está a sua inteligência emocional para falar inglês. Essas duas coisas são muito importantes. Eu, você, cada um de nós tem um jeito único de aprender. Nós somos diferentes, a gente pode aprender pelo mesmo caminho, mas eu tenho um estilo, um jeito que eu aprendo mais fácil, você tem um outro jeito. E a gente tem essa questão da nossa inteligência
emocional, que é mais importante do que o nosso QI na hora do aprendizado. Antigamente o pessoal olhava só em termos de QI, coeficiente de inteligência. Então quem tinha um QI alto, que era um gênio, poderia ter alguma facilidade para aprender alguma coisa. Com o passar do tempo, a gente foi percebendo que a maior parte das pessoas, o mais importante era o QE, o coeficiente de inteligência emocional. E o mais legal é que o QE, você nasce com ele, não tem muito que você possa fazer para mudá-lo drasticamente. Já o seu coeficiente de inteligência emocional, a sua inteligência emocional, você pode trabalhar nela, você pode edificar, você pode construir para ter uma inteligência emocional positiva que vai te ajudar a destravar e atingir o seu objetivo. Então, você que está aqui comigo, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link para você fazer o teste, para você saber qual é o seu estilo individual de aprendizagem, a forma que você aprende melhor, se você é mais visual, mais auditivo, mais sinestésico, mais hemisfério esquerdo, mais hemisfério direito, e como anda, como está a sua inteligência emocional para falar inglês. É importante que você tenha o seu porquê, que você blinde, né? Que você blinde a sua inteligência emocional para falar inglês, e é importante que você tenha um método que funcione. Para esse vídeo aqui não ficar longo, eu não vou me estender na metodologia, na aprendizagem acelerada agora. Mas para você saber, é isso que a gente usou aqui no Brasil para ensinar mais de 47 mil profissionais brasileiros a falar inglês. É isso que é usado, por exemplo, na United Airlines para ensinar os tripulantes, os comissários a falarem as línguas das suas rotas. E é isso que a gente vê sendo utilizado pelos Mormons, sendo utilizado pelos atores do filme A Paixão de Cristo, sendo utilizado por uma série de outras pessoas ao redor do mundo para aprender uma nova língua num curto espaço de tempo. Então, não, você não precisa de mais de 5 anos para falar inglês. Se a Amanda, se a Marcela aprenderam a falar coreano em 6 meses, se aqui na Universidade do Inglês a gente está há mais de 22 anos ensinando as pessoas a falar inglês num curtíssimo espaço de tempo, você também consegue falar inglês de uma forma rápida. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, coloca aqui nos comentários por que você precisa falar inglês, como estaria a sua vida se você já estivesse falando inglês, e não esquece de ativar as notificações para que você sempre seja avisado quando tiver um vídeo novo aqui no canal. That's it for today. É isso aí por hoje. See you soon. Te vejo em breve. And God bless you. Deus te abençoe. Bye bye. Tchau, tchau.